Olá pessoal, bom dia. Então, recapitulando um pouquinho o vídeo que vocês assistiram a respeito da história da atenção primária à saúde nos espaços da Organização Mundial da Saúde, vamos retomar um pouquinho a história, né? Eu disse para vocês que sem a história a gente não consegue chegar em nenhum lugar para conhecer o SUS. Então, depois da Segunda Guerra, 1945, a Organização Mundial da Saúde foi criada e o objetivo dessa organização era garantir o mais alto padrão possível de saúde para os povos. A OMS, ela tinha consciência de que havia muita desigualdade no mundo, ela não é uma organização que vivia e vive com recursos próprios. Os países membros da OMS alimentam mensalmente a OMS com dinheiro nesse momento, nesse ano. Salvo engano, 2019, os países que mais investiam na OMS eram os Estados Unidos e o Japão. Então, em 1945, termina a guerra, a Europa está destroçada, nasce a OMS, o mundo todo vai para a organização para saber o que fazer, para reconstruir o mundo. Os reflexos da destruição da Europa chegaram até nós, na América Latina, a gente está sempre sofrendo historicamente os efeitos do que acontece no velho continente e na América do Norte, né? Chegaram também na África. Então, a organização ela começa a desenvolver assembleias mundiais de saúde, né? Uma por ano, e nessas assembleias, durante um período de quase 30 anos, de 48 até 75, todo ano, no mês de maio, os países membros da OMS se reuniram para criar uma nova lógica para sistemas de saúde. Por quê? Porque naquele contexto da história não havia hospitais, tá? Então, essa lógica nossa, que culturalmente a gente aprendeu, né, do velho continente, de que a vida ela é cuidada em nível de hospital, não dava mais para aceitar. Então, era preciso estimular os países a construírem sistemas nacionais de saúde. Bem, isso aconteceu em 75. Em 75 foi feito um relatório, um documento final. Nasce um documento muito extenso sobre atenção primária. Ele é fruto de todos os países, sim, das discussões que aconteciam todo ano. Mas, na verdade, esse documento, sem a presença do Halfdan Mahler, que era o então diretor-geral da OMS, isso não teria acontecido. Esse homem era um homem maravilhoso, é preciso colocá-lo aqui, porque é preciso sempre lembrar que sem o Mahler, os atributos da APS e o modo como o texto conseguiu dialogar com todos os países que eram membros, porque havia países ali capitalistas, países comunistas, né? Foi muito bonito. Então, eu costumo muito falar dele porque eu acho que é uma pessoa que merece todo o nosso respeito. Bem, essa atenção primária à saúde, que é uma nova lógica para construir sistemas de saúde, ela foi formalizada em 1978, numa conferência mundial que aconteceu no Cazaquistão, numa cidade chamada Alma-Ata. Interessante que depois de um tempo, essa cidade muda de nome. Ela passa a se chamar Almaty. E se a gente traduz essa palavra, Almaty significa capital. Então, a história da atenção primária, ela está ligada, assim, a inúmeras características, né, contextuais do momento em que ela acontece. Bom, em 78, o mundo vai lá para uma ata e a OMS apresenta, junto com o Unicef, apresenta a atenção primária à saúde. Dizendo o que para o mundo? Olha aqui, senhores ministros, senhores presidentes. Se vocês quiserem construir Sistema Nacional de Saúde, vocês vão ter que ter atenção primária à saúde. Sem atenção primária à saúde, na base do sistema, não dá para ter Sistema Universal de Saúde. Foi mais ou menos isso que se propagou para o mundo a partir daquela conferência. Tá? Os países que tinham o dinheiro foram investir naquilo. A Itália, por exemplo, no mesmo ano, a conferência aconteceu em setembro. Em dezembro de 78, já saiu a lei italiana, o Serviço Sanitário Nacional, que é o SUS da Itália. Vejam, saiu uma lei que cria-se o SUS da Itália. E a atenção primária está dentro dessa lei. Tá? Guardem bem isso. Até aquele momento da conferência de 78, só havia um país no mundo que tinha sistema universal de saúde, que era a Inglaterra. Na verdade, não foi a Inglaterra o primeiro país a criar sistema, porque a Inglaterra criou o sistema dela em 1948, no final da guerra. A Inglaterra tinha um histórico muito diferente, se eu for falar aqui vai ficar muito longo, mas a Inglaterra tinha um histórico muito diferente
Em 1946, ela já começou a perceber que sua população estava morrendo na guerra, e ela já começou a pensar em saúde antes da própria OMS, sabe? Então, ela parte, né, o ponto de partida de que cria-se um sistema de saúde inglês antes da Organização Mundial da Saúde nascer e mostrar ao mundo a importância da atenção primária para sistemas de saúde. E esse sistema inglês tem ATS até hoje, né, atenção primária até hoje. Então, a Itália criou o dela em 78, né, numa lei, e o NHS também, que é o sistema inglês, ele também está publicado em lei. Bem, a Inglaterra foi o primeiro? Não, não foi, porque o primeiro sistema nacional do mundo foi russo. Aconteceu na Revolução Russa em 1917. Esse sistema durou na Rússia 10 anos somente. Então, mas o que o mundo conhece mesmo e divulga e propaga é o sistema inglês e o sistema italiano, porque o nosso SUS ele se inspirou nesses dois sistemas. Bem, e como é que nós estávamos em 78, nessa época da conferência? O Brasil estava lá. Como é que nós estávamos? Nós estávamos em ditadura, nós estávamos no movimento de reforma sanitária, que havia começado há pouco tempo, tipo 2 anos antes, 1976. Dentro das universidades começa um movimento geral no Brasil de cansaço, dizendo ou a gente luta para colocar a saúde no contexto político da Constituição, ou então não sei o que será desse país. Então, junto com a luta da redemocratização, né, porque o Brasil naquela época lutava para sair da ditadura, junto com essa luta nas universidades, nasce uma luta gigante para que a Constituição nova, que viria com a democratização, com o fim da ditadura, que ela considerasse a saúde como direito de todos e dever de Estado. Aí o Brasil realiza uma conferência, a 8ª conferência, em 86. Bem, aí eu de 78 já pulei para 86. Em 86, nós já não estávamos mais em ditadura. Nós havíamos vivido a Constituinte e em 86 a gente já estava redemocratizando o Brasil. Aconteceu uma conferência linda em Brasília, com a presença de mais de 4.000 pessoas, e nessa conferência pactuou-se, porque a sociedade civil estava lá, as universidades estavam lá, as organizações sociais, os movimentos sociais, sindicatos e alunos, inúmeras pessoas defensoras de um sistema único de saúde. E ali se pactuou e se colocou no relatório final que o SUS estava sendo ali conquistado enquanto saúde como direito de todos e dever de Estado. Essa frase, saúde como direito de todos e dever de Estado, ela não existe em nenhuma Constituição do planeta. Ela só existe na nossa Constituição. A única Constituição que usou essa frase, e talvez tenha até uma fonte de inspiração aí, foi uma Constituição muito bonita que a Alemanha teve antes do nazismo, Constituição de Weimar. Mas também durou pouco, com o nazismo também ela foi derrubada. Então não há nenhuma Constituição, nem a Inglaterra nem a Itália, que tem sistemas universais, tem uma frase tão ousada como essa. Por que eu estou dizendo que a frase é ousada? Saúde como direito de todos e dever de Estado. Vocês estão lembrados que a primeira unidade que a gente estudou em saúde e sociedade foi concepção de saúde? Não foi à toa que a gente estudou aquela unidade. É um dos temas mais difíceis da saúde pública. Por quê? Porque a gente está acostumado a entender saúde como ausência de doença. E ali a gente trabalhou com vocês vários conceitos ampliados de saúde. Lembram? Eu falei bastante de saúde como valor político, citando o trabalho de Engels. Falei de saúde como experiência individual, que tem raízes na coletividade, que é a definição de Berlinguer. Falamos também sobre o conceito do MST, que é muito lindo, que saúde é a capacidade de luta contra tudo aquilo que nos oprime, inclusive a doença. Trabalhamos o conceito da OMS, que a gente viu isto no contexto da guerra. Foi um conceito importante, mas que hoje é um conceito que não cabe, porque a gente não consegue entender hoje o que seria um completo bem-estar físico, mental e social. No contexto da guerra, era como se fosse um sonho, né? Porque com as pessoas destruídas, as pessoas dos países, né, que lutaram na guerra voltando sem pernas, sem braços, então se sonhava muito um completo bem-estar. Então, porque o conceito de saúde, o Sistema Único de Saúde, ele não é um Sistema Único de Doença, né? Então, vejam, o conceito de saúde é um conceito muito importante. Por quê? Em 86, pactuou-se saúde como direito de todos e dever de Estado, na 8ª conferência. Não foi acordado tratamento a doenças como direito de todos e dever de Estado. Não, saúde como direito de todos e dever de Estado. E é muito difícil a gente conseguir
na nossa sociedade ampliar esse conceito, porque a gente ainda tem raízes históricas de achar que saúde é simplesmente ausência de doença. Eu, por exemplo, estou me sentindo com saúde agora, porque eu estou fazendo uma das coisas que eu mais gosto, que é discutir a atenção primária, que é discutir o SUS. Quando eu vejo a desesperança, quando eu vejo o SUS quebrando, apesar de a gente estar vivendo um momento excepcional, um momento em que o SUS vai ter que, vai ter que ter bases e bases e bases para poder sustentar, né, o momento da pandemia que a gente está vivendo, e a gente está tendo ações bem bonitas para poder fazer com que a gente tenha um lastro de tempo para que essa curva bendita do coronavírus não seja muito alta, né, porque nós temos poucos leitos, mas eu sou uma defensora do SUS. Então eu me sinto com saúde, quando eu me sinto com esperança para caminhar na vida, para prosseguir na vida, de bem com a vida, de bem com as pessoas, de bem com o mundo, eu me sinto com saúde. Então é um conceito ampliado, tá? Bem, 86 acontece essa conferência, 88 a gente ganha a Constituição, né? A Constituição é consagrada e o que a conferência havia discutido aconteceu na Constituição. Aconteceu o que aconteceu, que a gente colocou para vocês no material complementar. Há um capítulo da saúde na Constituição brasileira. O Brasil tinha tido 7 constituições antes e nenhuma delas tem um capítulo da saúde. Ou seja, a saúde pública conquista ali um espaço muito importante. Bem, a gente conquista o SUS em 88 com a Constituição. Só que na nossa Constituição não tem atenção primária. Veja, a nossa construção não foi como a da Itália, que saiu uma lei em que a atenção primária está dentro do sistema. Cada história é uma história, né? Nós não podemos nos comparar com os países do velho continente se nós temos 1.500 anos, né? Então, assim, nós somos descobertos, em 1.500. Nós somos um bebê perto do velho continente, né? E culturalmente também ainda constituído por uma sociedade que tem um analfabetismo funcional gigante, em que a gente não consegue fazer com que nasça um sistema dentro de uma lógica de conceito ampliado, né? A gente precisa lutar muito pela educação no Brasil. Bem, a história nos mostrou isso, né? Conquistamos o SUS em 88. Quando chega, aí o SUS começa a andar. É como um bebê, quando nasce, começa a mamar, começa a se mexer, a dar risada, a chorar, né? A ter fome, ele começa a andar. E ele começa a andar com dificuldades, porque ele nasce sem atenção primária. Por que o Brasil discutiu a reforma sanitária sem discutir a atenção primária? Porque o Brasil não tinha, naquela época, simpatia pela OMS. A luta do Brasil era uma luta política. E a OMS não estava preocupada com o Brasil. Ela estava preocupada em ajudar todos os países da melhor forma que ela pudesse, de acordo com o dinheiro que entrasse. Porque quem mais tem hegemonia para poder, força para poder dizer o que pensa, são os países que injetam dinheiro, né? Então, o movimento de reforma sanitária, ele acontecia à parte da OMS, apartado da OMS, do movimento que a OMS vivia para construir a atenção primária. Então, nosso SUS nasceu sem APS. Quando chega em 93, por conta de uma enfermeira chamada, eu devo falar esse nome porque é muito importante, uma enfermeira chamada Heloísa Machado, uma enfermeira da UFSC, e ela é formada em saúde pública. Por conta dela, de reuniões que ela realizou no Ministério em 93, a gente havia constituído um programa em 91 para agentes comunitários de saúde, e a Heloísa sentiu que estava na hora da gente começar a pensar na atenção primária, né? De que modo o Brasil poderia construir essa atenção primária. Numa época difícil, tinha acabado o governo Collor, é sempre importante entender a política para poder entender como é que as coisas acontecem. O Collor havia vetado a nossa Constituição, o Collor havia vetado alguns artigos da nossa lei orgânica do SUS, que foi editada em 1990. Então, nosso sistema estava meio que sem pernas, sabe? Tanto é que a lei orgânica, se vocês vão ler, a gente nem colocou nessa disciplina para vocês. Não é um texto bem escrito, é um texto que tem muitos hiatos, muito buraco. Bom, em 93, a Heloísa começa a reunir no Ministério uma equipe de luta da reforma sanitária para pensar em um programa. Há um professor da Univale, que é o professor Marcão, vocês já devem ter ouvido falar, Marco da Roça, que ele participou dessas reuniões, a Heloísa foi aluna dele. Bem, essas reuniões começaram a acontecer e o Ministério, naquela época, cria o Programa de Saúde da Família. É um programa, não é uma política de Estado, não é uma política de governo, muito menos de Estado. É um programa, simplesmente um programa, é o que era possível para o Brasil. Porque o Brasil, com esse tamanho que não tinha condições de se criar uma política de Estado, com tantos Brasis diferentes aqui, sem dinheiro. Aí criou-se em 93 esse programa Saúde da Família, mas até 97 foi uma conquista maravilhosa da gente, mas até 97 esse programa ficou sem dinheiro.
De 93 a 97 foi um período que os prefeitos eles começaram a aderir ao PSF, que é o chamado PSF, mas de modo devagarinho, por conta da questão econômico-financeira. Em 97,